voz de nome de Jesus, eu estou aqui. Talvez eu pegue um pouquinho mais calmo do que normalmente. Eu já sou meio calmo, mas hoje devido isso, né? Eu peço aos irmãos a compreensão de todos. Mateus capítulo 19. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 26. Diz assim: e olhando Jesus para eles, disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Vamos orar para o Senhor. Deus, amado Pai Jesus, queremos colocar em Tua presença mais uma vez nessa noite, Pai, em oração. Clamar o Teu Espírito, já sentimos Tua presença nesse lugar. Que culto bom, Senhor Jesus, que culto abençoado, ao qual precisamos a Ti nessa noite. E assim como o Senhor recebeu o nosso culto, Pai, te pedimos nesse momento que o Senhor venha falar com cada um de nós através da Tua palavra. Usa-me nessa noite como um canal de bênção, Pai, que os rios do Teu Espírito Santo fluam através de mim para a Tua igreja. Não porque eu mereço, mas que eu sou servo, estou aqui disposto a entregar aquilo que o Senhor me passar. Pai, te amamos por tudo que o Senhor já fez e sabemos que para o Senhor tudo é possível. Sabemos que para o Senhor não há nada difícil demais. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Então te clamamos essa noite, pedimos pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo faça o impossível nessa noite. Que cada um de nós possamos sair daqui nessa noite recebendo algo das Tuas mãos, algo que cura o nosso interior, Senhor Jesus, que traga renovo de vida em nós. Pedimos o Teu Espírito sobre cada um aqui, que cada um entenda a Tua palavra conforme o Senhor quer ministrar a cada coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Hoje eu estava meditando ali um pouquinho na palavra do Senhor. Eu falando assim: Senhor, o que ministrar hoje? O Senhor tinha me dado ao longo da semana, das semanas passadas, outra palavra a ministrar. E hoje à tarde ali, eu parei um pouquinho e falei: Senhor, é realmente isso que o Senhor quer trazer nessa noite? E para minha surpresa Ele mudou a mensagem, Ele mudou o foco, e tudo está na direção dEle, tudo é para Ele, para a honra dEle e para a glória dEle. Eu não quero me atentar tanto ao contexto, eu só quero me atentar a esse versículo, essa frase que Jesus fala. Que Ele fala que Ele está falando do Pai dEle, que é o próprio Deus. Ele está falando que para o homem há coisas impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. E é dentro desse versículo que eu queria trazer a palavra nessa noite. E eu coloquei o tema dessa mensagem: vivendo o impossível em Deus. Vivendo o impossível em Deus. Muitas vezes a gente passa a nossa vida como cristão, passa por várias décadas. Tem pessoas aqui que são cristãos há 1 ano, há 2, há décadas, há 30 anos. E a gente passa muitas vezes sem viver o impossível de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente ouve falar do impossível de Deus, mas não crê o suficiente para viver experiências com Deus, a qual você vai falar assim: não, eu passei por coisas que eram impossível ao homem, mas para o meu Deus foi possível. E a gente muitas vezes na igreja, a gente vive de testemunho de outras pessoas, esquece de viver o impossível em nossas vidas. A gente muitas vezes passa décadas e décadas na casa do Senhor e vem irmãos aqui à frente de testemunho, né? Fala assim: aconteceu isso, foi maravilhoso, Deus fez o impossível, curou de câncer, curou de doenças terríveis, derramou o seu Espírito sobre a minha vida, e a gente vai vendo isso, vai trazendo alegria, mas a gente esquece de viver isso. A gente esquece de viver isso. E o que o Senhor tem ministrado em meu coração esses dias é justamente sobre isso. Certos dias eu estava questionando minha esposa, ela até pregou aqui na última mensagem falando um pouco sobre isso. Eu estava perguntando a ela assim, eu falei assim: será que a igreja quebrou? Porque a gente ouve de um Deus que faz coisas grandes, imensas, impossíveis,
E a gente muitas vezes já não crê o suficiente para acreditar nesse impossível de Deus. E aí a gente se pergunta, será se foi o Deus que mudou? Ou se foi a igreja que mudou? Ou se fui eu como igreja que mudou? Se foi eu como templo do Espírito Santo que já não consigo mais acreditar e ter intimidade suficiente com Deus a ponto de parar de viver no impossível. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus e veja visto aqui na terra, a gente não pode parar de viver esse impossível, de viver milagres, de viver experiências com Deus, experiências que vai nos aumentar a nossa fé, vai fazer com que a gente creia mais e mais no Espírito Santo. A gente vai lendo na Bíblia, vai ver quando Israel ele sai lá do Egito e ele está no deserto, começa a crescer sandália nos pés das crianças. As pessoas começam a comer o maná que desce dos céus todos os dias. E se perguntasse para qualquer pessoa ali, creio eu, depois de algum tempo que eles estavam no deserto, perguntasse assim: você acredita que hoje vai vir o alimento dos céus? Todos iam falar: vai vir, porque eu estou acostumado a ver milagres. Israel naquele momento, por mais que eles murmuraram bastante, mas eles estavam acostumados a ver milagres. Eles estavam acostumados a testemunhar aquilo que Deus fazia. E Deus fazia coisas grandes. Era água saindo de rocha, irmãos. Se a gente parar para pensar como milagre grande é. Água brotar de uma rocha, brotar. Simplesmente não tinha água ali. E Moisés ia orar e bater naquela pedra e começar a sair água. Isso é coisa maravilhosa. Então Israel estava acostumado a ver um Deus que fazia milagres. Estava acostumado a estar com esse Deus que fazia milagre. Eu separei alguns versículos aqui. Eu vou passar pelas histórias rapidinho para a gente entender um pouquinho melhor sobre o impossível para Deus. E eu separei em Josué capítulo 6, versículo 16. Vai nos contar a história de Jericó. Que Josué está ali a marchar com o povo de Deus em volta daquela cidade. E ali vai dizer que durante 7 dias eles marcharam uma vez por dia. E o interessante é que Deus, ele fala para Josué, fala assim: ó, comece a dar voltas. E não é bater nos muros, não é fazer nada disso. Vocês vão dar uma volta por dia e cantando e adorando ao Senhor e levando a arca da presença, que é a minha presença entre vocês. E ali eles passam 7 dias fazendo aquilo todos os dias. E no 7º dia, Deus faz diferente. Ele fala: agora vocês vão dar 7 voltas em volta da cidade muralha. E tem estudiosos, pessoas que tentam achar explicação para isso. Eu já vi muitas pessoas falando assim: ah, foi porque o tremor do andar, do marchar das pessoas para fazer aquela muralha cair. Irmãos, era uma muralha alta, forte. Não seria capaz de cair simplesmente pessoas arrodeando ela. Você pega a sua casa e começa a chamar umas pessoas ali e começa a dar a volta em volta do muro da sua casa. Você pode passar ali anos e anos e não vai cair. E aquela muralha era feita para isso, para proteger as pessoas que estavam lá dentro. Eles não tinham como cair simplesmente pelo tremor de pessoas marchando fora. Era um milagre que Deus preparou. E ele vai falar que eles dão as 7 voltas com a presença de Deus junto deles. E eles estavam louvando e adorando e cantando hinos. E eles terminam e dão a 7ª volta. E naquele momento Deus tinha dado instrução a Josué, falou assim: quando chegar no final, que o povo faça tudo isso todos esses 7 dias em silêncio. Mas quando chegar no final, o povo gritar: porque eu darei vitória, porque eu derramarei a minha graça. E a gente vai ver na história que quando eles chegam ali no final daquilo, no último dia, eles começam a gritar. E o Senhor derruba aquela muralha. O Senhor faz aquele milagre. Aleluia! O Senhor manifesta a glória dele naquele lugar. Irmãos, separar para pensar, para o homem era impossível. Talvez as pessoas que estavam ali, Deus falou assim com elas: ó, vocês não falam nada, que eu sei que vocês falaram, vai murmurar. Que a gente é humano. A gente muitas vezes, Deus nos dá uma ordem a fazer algo e a gente já começa a fazer aquela coisa murmurando. E aqui eu entendo um segredo para a gente começar a viver milagres e maravilhas
e viver o impossível de Deus é estar calado na presença do Senhor. Simplesmente desfrutar e louvar a Ele. Porque a gente, quando começa a cantar o hino, é bem verdade que a gente fala coisas que outras pessoas escreveram. A gente não tem tempo de pensar no que a gente realmente quer. E aquelas pessoas ali, elas estão marchando e marchando e marchando, e cantando e louvando o nome do Senhor. Elas não têm tempo sequer para murmurar de Deus. Elas não têm tempo sequer para falar assim, não, isso é impossível, não vai acontecer. A gente não vai entrar nessa cidade. A gente pode tentar escalar aqui de modo humano e chegar lá dentro. Mas talvez da forma que aconteceu, não vai acontecer. E no final daquele 7º dia, quando eles gritam, vai dizer que o Senhor dá a vitória a eles. O Senhor derruba a muralha. E muitas vezes a gente, como cristão, vive isso. Às vezes tem muralhas que nos cercam, que estão nos impedindo de chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Às vezes existem muralhas para isso. Talvez a muralha da murmuração. Talvez Deus muitas vezes tenha algo preparado para você lá adiante, e você tem murmurado tanto, tem impedido de você alcançar um milagre da parte do Senhor. E eu não falo milagre simplesmente milagre de cura, nem de bênção financeira, não, irmãos. Eu falo milagres às vezes da presença de Deus. Porque eu falo que a gente parar para pensar, o maior milagre a gente já vive, que é a graça, que temos aceitado Jesus. É morar no dia nos céus. Mas eu creio que há um milagre muito bom, que às vezes você chegar sobre uma pessoa, orar sobre ela ser curada. Às vezes Deus tem isso para a sua vida. Às vezes Deus quer reativar os dons do Espírito na igreja através da sua vida. E às vezes a gente, assim como o povo, tem se esquecido de louvar e desfrutar da presença de Deus para viver esses milagres, para derrubar essa muralha e alcançar aquilo que o Senhor tem para eles. E aqueles povos, eles conseguem fazer isso porque eles tinham um foco. O foco era dar volta na cidade e adorar a presença de Deus que estava com ele. Pois a presença do Senhor estava o tempo todo com ele. E a gente vai começar a desfrutar mais e mais do impossível de Deus, quando a gente começar a desfrutar da presença de Deus que é em nossas vidas. Irmãos, creio que, eu não sei se todos aqui são cristãos, mas quem já se aproximou de Deus, sabe que em Deus, por mais que você lá no mundo, lá fora tem problemas, por mais que você está vivendo tribulações, mas quando você se aproxima de Deus, é como se Deus tirasse aquela preocupação de dentro de você e falasse, não, agora desfrute aqui de mim. Desfrute um pouquinho da minha presença, esqueça o mundo lá fora. E é somente quando a gente consegue se esquecer do mundo lá fora totalmente, se focar no Senhor. Que assim como a pastora Daniele já deu o curso aqui, a gente consegue entrar num lugar secreto. É somente quando a gente se desliga das coisas lá fora. Deus, ele dá esse conselho àquele povo justamente por isso, falando, se foque em minha presença. Não olhe para a muralha porque ela é grande, mas se foque em me adorar, em andar comigo. Porque no final o milagre vai vir das minhas mãos. Isso é Deus falando. Não é do seu machado. Não é simplesmente de você fazer o que eu estou mandando fazer, mas vai vir de minhas mãos. No momento que eu ver que você está totalmente focado em mim, você vai ver milagres acontecendo. E o Senhor, ele tem ministrado isso em meu coração durante esse mês muito forte. Eu costumo dizer assim que Deus, ele ministra em meu coração por meses, né? Todo mês eu chego aqui e falo, o Senhor tem ministrado algo. E eu estou ali trabalhando e ele vai falando comigo dentro desses assuntos. E eu falo assim, Senhor, como é maravilhosa a tua presença. Como é maravilhoso. E esse mês eu tenho colocado como objetivo, na verdade desde já tem uns 3 meses, eu falo, Senhor, eu quero não só te conhecer por ouvir, mas eu quero te conhecer mais em intimidade. Eu quero te conhecer mais no meu cotidiano, estando contigo o tempo todo. Porque somente assim a gente vai viver coisas grandes. Quando a gente se separa das coisas do mundo e fala assim, não, vou focar em Deus, a gente começa a viver milagres. A gente começa a viver milagres. E o pastor ele já falou aqui que parece que quando a gente está mais próximo de Deus, mais tribulação vem.
pelos meses tribulados, mas a presença do Senhor tem nos sustentado, tem nos agraciado, tem nos dado força a continuar e falar assim: não, Senhor, eu quero estar aqui contigo, eu quero estar na tua presença, porque eu sei que os milagres acontecerão perto de ti. Se a gente estiver longe de ti, a gente não vai ver nada. Mas como estamos contigo, te adorando, te exaltando, te engrandecendo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é ali que milagres acontecem. Que a gente entenda isso. Êxodo capítulo 14, versículo 16, vai nos falar um pouquinho sobre a travessia do mar. Vai dizer que o povo ali tinha saído do Egito, estava sendo guiado por Moisés e por Deus, e eles chegam junto ao mar, e atrás dele vem um faraó, com seu exército para matar aquele povo. E eles chegam junto ao mar e começam a se desesperar e falar assim: Senhor, não, Moisés, será que você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Será que lá não tinha túmulos o suficiente para nós? E aí Moisés ele vai falar que vai começar, iria clamar e pedir a Deus para fazer algo. O interessante, coloca ali para mim, diz assim, versículo, bota o 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O interessante é assim que o povo estava pedindo para Moisés clamar. Clama a Deus. Só que o milagre já estava liberado. O próprio Deus ele vai falar: por que vocês clamam a mim? Simplesmente marchem. Simplesmente marchem. Porque o milagre está logo ali. É só vocês marcharem. E vai dizer que Moisés ele pega, levanta a sua mão e o seu cajado, e ali o mar se abre. O mar se abre. Talvez é um dos milagres mais ilustrados em filmes. Eu já vi vários desenhos desse milagre, em vários filmes. E a gente vê ali o mar se abrindo, a gente tem essa oportunidade hoje de ver através de efeitos especiais em filmes. E a gente vê quão magnífico é a presença e o poder de Deus. Quão poderoso é o nosso Deus. Alguns cientistas tentam explicar isso também, falar assim: não, que o mar ali era estreito e o vento conseguiria abrir esse mar. Mas irmãos, esses mesmos cientistas que estudam isso nunca conseguiram abrir uma piscina através do vento. Ali foi as mãos de Deus dando livramento ao povo. Ali foi as mãos do Senhor falando assim: ei, marche, porque o milagre já está liberado. O milagre já está à porta. Basta que vocês tomem posse. Basta que vocês se apossem do milagre, do impossível. Irmãos, durante esses dias eu estava meditando e falando com o Senhor. Falando: Senhor, e o Senhor traz entendimento a algumas coisas. E é como se Deus ele estivesse nessa pilastra aqui. O caminho é o restante do mundo todo. E Deus estivesse nessa pilastra. E Deus falasse assim com a gente: meu filho, o milagre está ali. Ande somente até ali. Às vezes a gente acha que é pagar preço estar na presença em oração e buscando o Espírito Santo. Mas é simplesmente esse pequeno caminho que a gente tem que percorrer para alcançar o milagre da parte de Deus. Para alcançar o impossível. Eu não sei qual é o seu impossível. Eu não sei o que o homem talvez falou para você que você não conseguiria. Talvez você está enfermo. Talvez você está com a dívida que talvez não consiga pagar e nem vê possibilidade de pagar. Talvez você espera algo na presença do Senhor, um revestimento de poder, que pessoas falam assim: não, do jeito que você tem me buscado, você não vai alcançar. Eu não sei qual seja impossível, mas eu sei que para o homem é impossível, mas para Deus nada é. Para a gente muitas vezes alcançar esse impossível da parte de Deus, basta a gente marchar e andar de Deus, chegar ao Pai. E muitas vezes a gente não tem sequer buscado fazer isso. A gente muitas vezes queremos viver o grandioso, o inalcançável de Deus. E a gente não quer se dispor a estar com Ele. A gente muitas vezes não quer se dispor a estar com a presença do Espírito Santo.
Ele falou assim: só anda comigo, assim como ele falou com o povo lá na muralha. Eu quero que vocês só andem e louvem o meu nome. E o milagre vai acontecer. O impossível vai acontecer. E muitas vezes a gente quer viver o extraordinário de Deus sem estar na presença de Deus. Aí é onde vira impossível. Pois Deus, Ele não vai fazer aquilo que você não está disposto a buscar. Deus, Ele não vai te dar aquilo que você tanto almeja se você não está nem disposto a orar e falar com Ele sobre isso. Muitas vezes a gente aqui na terça-feira tem um culto de clamor. Muitas vezes a gente não tem clamado a Deus sequer o que a gente necessita. Muitas vezes a gente passa o culto inteiro, chega aqui, ajoelha a oração de caçador, né? Que nós são os joelhos no chão, levanta correndo, vai conversar com um ou com o outro, às vezes está com pensamentos dispersos. E a gente sequer tem apresentado a Deus as nossas petições. E aí Deus está lá no céu olhando e falando: meu filho, está liberado, você só precisa alcançar. Só precisa pegar. Já está liberado. Já foi liberado por mim, você só precisa alcançar. Aí ele vai falar assim como ele falou com Moisés: porque sabe clamando, só ande e alcance o milagre. Só ande e alcance o impossível. E às vezes a gente tem batido a cabeça e falado assim: não, Senhor, eu vou me afastar de Ti. E ainda assim o Senhor tem que me abençoar. E com Deus não é desse jeito. Com Deus Ele só quer que você busque a presença dEle. E o interessante é que tem pessoas que não querem essa presença, irmãos. Eu falo de uma presença de um Deus extraordinário. De um Deus que fez tudo do nada. De um Deus que criou os céus e terra. De um Deus que criou o ser humano. A gente foi estudar biologia e ciências da biologia. Vai falar que o ser humano é a máquina mais perfeita criada, que não tem como ela ter sido simplesmente surgido. Muitos tentam defender uma teoria que o homem surgiu do nada. Mas até a própria ciência ela fala que não tem como algo surgir do nada. Tentam teorizar outras coisas. Mas a gente sabe que é um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E Ele parou especialmente e falou assim: não, o homem eu vou formar com minhas mãos. Ele vai formar a gente perfeito, pensante. A gente com inteligência para fazer tantas coisas. Se Deus sendo todo-poderoso, a gente tem o direito, não é nem que a gente precisa estar, a gente tem o direito de estar na presença desse Deus todo-poderoso. E muitas vezes a gente tem que se afastar dele para trocar por outras coisas. E a gente se esquece que Ele quer estar conosco. Irmãos, quando você começar a desfrutar de um nível da presença de Deus extraordinário, você vai ver começar a acontecer coisas boas junto a ti. Porque junto dele, muitas vezes a gente fala assim: tribulações, porque o inimigo ele tenta mais contra a gente. Mas perto de Jesus também há provisão. Perto de Jesus Ele também provê tudo. A gente não se entristece porque há uma alegria dentro de nós que excede todo entender. Porque o Espírito Santo traz essa alegria sobre nós. A gente muitas vezes vai passar necessidade, mas quando você menos esperar, faz uma provisão de Deus que você vai falar assim: eu não sei de onde veio, só sei que chegou. É no momento, a gente no YouTube tem muitos testemunhos de igreja, e também de igrejas também, pessoas que ele passa por um diagnóstico todinho falando assim: não vai, não tem jeito. E ele chega próximo à mesa de cirurgia e aquela pessoa vai e é curada. A gente fala assim: Deus às vezes deixa a gente passar pela aprovação, mas o prazer dele é nos aprovar no final, nos tirar daquela prova e falar assim: não, você passou, você está curado, vai para casa agora. E testemunhe sobre isso. Irmãos, a gente parou muito de testemunhar as grandezas do Senhor na igreja. Testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Testemunhar aquilo que Deus tem operado em nós. Irmãos, não pare com esse costume. Por quê? Porque é através do seu testemunho que eu vou ter fé para acreditar que o meu milagre vai chegar. É através de você vir aqui à frente e falar: irmãos, eu recebi algo das mãos do Senhor que eu não sabia que eu ia receber e nem tinha esperança de receber.
talvez quem está ali no banco fala assim, eu estou na mesma situação. Se o Senhor fez na vida dele, pode fazer na minha. O sentido de testemunho é esse. A gente tem que estar próximo desse Deus para viver experiências. De começar a ser igreja, uma igreja que vive milagres, uma igreja que está o tempo todo desfrutando da presença desse Deus todo-poderoso. Amém? Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, vai falar que Paulo e Silas estavam presos, amarrados na prisão, acorrentados. E vai dizer que eles estavam em oração e louvando ao Senhor, cantando hinos de louvor. E de repente, aquele lugar começa a tremer. E começa ali a acontecer um terremoto. E aquela cadeia vem se abrir. E todos ali são livres. Por que Paulo e Silas estão aqui? Porque eles começam a entrar na presença de Deus num nível tão alto que eles não estavam pedindo milagres. Paulo, ele sabia que no próximo dia ele ia ser solto, porque era um cidadão romano, que ele não podia estar preso. Mas ele mesmo assim começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E num lugar que não era propício para isso. A cadeia não era o templo, não era a sinagoga, não era um lugar propício para isso. Eles estavam ali sofrendo, sentindo dores, mas eles decidem em sua mente, em seu coração, e falar assim, não, eu vou orar e vou louvar esse Deus. Eu vou orar e vou louvar esse Deus. Talvez as circunstâncias humanas era falar assim, não, eu estou aqui por causa de Deus. Eu não quero mais saber desse Deus. Eu estou preso, apanhando por causa desse Deus. Eu vou simplesmente negar Ele e viver minha vida tranquilamente. Mas eles fazem ao contrário. Eles decidem adorar e exaltar o nome do Senhor. E o interessante, irmãos, é que eles começam a entrar num nível de adoração tão imenso, que vai dizer que aquele lugar começa a tremer. E eu me lembro do momento que Deus pisa no monte, e o monte ali começa a tremer, e ali há trovões, daí o povo fica desesperado por isso. E naquele momento eu creio que o Senhor desceu para ouvir o louvor dele. E aquele local ele não conseguiu conter a presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente tem que ser assim. A gente tem que estar disposto a louvar e exaltar a Deus em qualquer lugar, não somente na igreja. Irmãos, porque na igreja é fácil. Na igreja o ambiente é para isso. A gente se reúne aqui para quê? Para louvar e exaltar o nome do Senhor. Muitas pessoas esquecem disso, mas o propósito é esse: cultuar, adorar, louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. E quem sabe lá no final, na hora de sair, pedir alguma coisa. Mas o intuito principal é adorar o nome de Deus. Na igreja é fácil a gente fazer isso, chegar aqui, orar, levantar as nossas mãos, adorar, sentir a presença do Senhor. Mas assim como Paulo e Silas, por mais que a circunstância não venha a ser favorável, a gente tem que louvar e adorar o nome do Senhor. A gente tem que entrar numa presença tão grande, a ponto de mesmo sem precisar do milagre, o milagre vai chegar nas nossas vidas. Mesmo sem estarmos clamando pelo impossível, o impossível vai chegar nas nossas vidas. É tanto que a gente vê que quando as cadeias são abertas ali, eles são livres, nenhum sai. Porque se saísse, a família daquele homem ia morrer todo. E eles simplesmente vivem o impossível, mas sem querer desfrutar do impossível. E a gente tem que estar num nível de adoração tão imenso na presença do Senhor em todo lugar. Eu falo assim, você tem lugares que podem chegar na presença do seu trabalho, no carro, na escola. Em todos os lugares a gente pode entrar na presença de Deus. É bem verdade que muitas vezes a gente não pode falar em voz alta, mas a gente pode estar na presença do Senhor o tempo todo. Muitas vezes você está ali trabalhando, você pode estar meditando que o Senhor pode ministrar o seu coração. Fala assim, Senhor, ministra ao meu coração o que o Senhor quer para mim hoje. Ministra ao meu coração o que o Senhor quer para mim, para a minha vida. E a gente tem esse direito.
E a gente tem esse privilégio em qualquer lugar, a gente acessar esse Deus Todo-Poderoso. E a gente vai começar a ver o impossível acontecer, mesmo às vezes sem formar o impossível. Deus vai começar a nos abençoar, não simplesmente porque a gente tem pedido e buscado incessantemente pelo milagre. Deus vai começar a derramar simplesmente porque você está na presença dele. E para Deus não tem hora nem lugar. Ele pode te batizar, te encher em qualquer lugar. Ele pode derramar o seu Espírito sobre você em qualquer lugar, pois você, no momento que você levanta as mãos, você é dele. Você é dele. E ele tem livre acesso a você. E quando a gente está na presença dele, a gente fica até mais sensível a ver o que as outras pessoas querem, o que as outras pessoas precisam. Que a gente entenda que a gente precisa desfrutar de um nível de intimidade com esse Deus tão grande. Que a gente vai começar a viver o impossível, mesmo sem buscar esse impossível. Eu acho que isso aqui devia ser o objetivo de todo cristão. Porque, irmãos, a gente não ora mais. É muito fácil a gente se aproximar de Deus nesses períodos. É difícil a gente continuar firme na abundância, quando Deus derrama bênçãos sobre nós. Só que o querer de Deus é a segunda opção. É que você viva em bênçãos e mesmo assim busque a presença dele. O querer de Deus é esse. Porque Deus é Pai, Ele não se alegra em ver um filho enfermo, em ver um filho passando necessidade. Deus é Pai, irmãos. Ele quer ver você num lugar bom e desfrutando da presença dele. E às vezes a gente acha assim, não, Deus é um Deus cruel, um Deus que me lança em provas, em dificuldades. Para mim, estar na presença dele. E o querer de Deus é ao contrário. É que você esteja em bênçãos e mesmo assim busque Ele. Porque justamente quando a gente tem essa impressão que Deus nos dá a prova para a gente se aproximar dele, a gente perde a melhor qualidade, que é se aproximar de Deus simplesmente porque Ele é, não porque Ele tem para nos dar. E quando a gente se aproxima de Deus pelo que Ele é aí que a gente vê, assim como a igreja primitiva, de viver milagres inexplicáveis. Viver milagres inexplicáveis. João, capítulo 6, versículo 10, vai nos falar sobre o milagre da multiplicação dos pães. E ali Jesus ele estava ensinando a cerca de mais de 5.000 pessoas. E aquelas pessoas chegaram no horário de comer e não tinham que dar de comer. E Jesus, ele pergunta o que tinha ali para ofertar, para oferecer a eles. E eles vão falar que tinha 5 pães e 2 peixes. Isso talvez daria para dar de comer nem metade dos discípulos ali, os 12. Mas Jesus, ele pega aquele pão, apresenta, ele pega aquele peixe, apresenta. E ele vai dizer que todas aquelas pessoas que estão ali, que são mais de 5.000, se alimentam e ficam saciados e ainda sobra. E a gente vê aqui um milagre de multiplicação. Glória a Deus. A gente vê um impossível acontecendo aqui, irmãos. Que aos olhos humanos não era possível. Não era. A gente, a primeira coisa que ia fazer era duvidar. Aconteceu aqui na noite de virada, né? Eu estava ali tocando e eu falei, Senhor, os alimentos não vai dar não. Vai que a igreja encheu, né? Encheu de um jeito. Aí eu falei, Senhor, não vai dar não. Eu estava ali preocupado, eu falei, Senhor, a gente que é da igreja, tomara que toma aí, e fala assim, não, deixar os outros comer para saciar. Aí, mas aconteceu, deu e sobrou, né, no final. Com mais sobrou pouco, mais sobrou. E naquele momento, era impossível. Era impossível. Mas Jesus, sendo Deus, ele pega, apresenta e fala assim, pode dar, e começa a distribuir, Irmãos, eu queria estar lá para saber como é que foi. Eu não sei se um virava 2, se ia tirando um pedaço, ia nascendo outro lugar. Eu queria estar lá para ver, que eu devo nessas curiosidades. Talvez quando a gente chegar no céu, Deus possa nos mostrar, para falar, não foi assim que aconteceu. Mas eu tenho essa curiosidade.
Porque é impossível, irmão, 5.000 pessoas comer 5 pães e 2 peixes e se saciar. E Jesus, ele faz o impossível. Irmãos, o que eu trago com isso nessa multiplicação dos pães? Não precisa muito para o impossível acontecer. Não precisa muito para o impossível acontecer. Muitas vezes a gente está pensando que depende da gente o milagre acontecer. A gente, como homens, muitas vezes a gente fala, não, vou fazer um propósito aqui, porque se eu fazer um propósito e pagar o preço, Deus vai abençoar. E não é assim. Não precisa muito. Faça essas propostas. Não estou falando que eu não fazer, não. Estou falando que o milagre não chega, não é por isso. O milagre chega porque Deus é Deus, Ele tem prazer em abençoar. Deus, Ele é um Deus do impossível, Ele tem prazer em fazer por nós. Irmãos, não é porque você tem pouco que Deus não vai fazer por você. E também não é porque você tem muito que Deus vai fazer por você. Porque tudo é querer dEle, é a vontade dEle. Ele não precisa de muito para te abençoar. Ele não precisa de muitas coisas para fazer o milagre. Ele só precisa de uma coisa: que você se disponha a estar com Ele. E você se coloque na posição de falar assim: não, eu quero viver próximo a esse Deus. E aí você vai ver que vai começar a fazer propósitos sem querer nada em troca. Porque simplesmente você ama estar com Ele. Você ama estar com Ele. Você quer ver como é interessante? Hoje eu sou pai. E muitas vezes a gente está passando por um local, tem vários pais aqui, mães também. A gente está passando por um local e o filho está lá em casa. Só que, graças a Deus, que eu tenho 2 filhas ali que me amam demais. E a gente lembra, a gente fala assim: rapaz, isso aqui dava para ela. E muitas vezes a gente, sem puder, a gente compra e leva. Minhas 2 meninas estão ali. A gente esse dia passou no mercado, eu estava com dinheiro contado para comprar as coisas. E elas começam: pai, eu queria um suco de caixinha. Eu falo assim: não, mas eu estou com dinheiro contado. Já, quando vai entrar no mercado, eu falo: não peça nada, que eu não tenho. Aí ela: não, mas eu queria um suco, o suco é só 1 e pouco. Eu falo assim: mas hoje eu não tenho, eu só tenho dinheiro contado para comprar tal coisa. Ela vai: não faz, por favor. Daqui a pouco vai ela sair de lá com o suquinho delas, ou dói ou alguma coisa assim. Por quê, irmãos? Porque eu sou pai e tenho prazer em abençoar minhas filhas. Deus é assim conosco. Deus é Deus e Pai. Ele tem prazer em nos abençoar. Irmãos, tem filhos que chegam aí para o pai com 50 reais, fala: pai, aqui eu quero uma bicicleta, dá 50 reais. Você vai numa lojinha dessa, uma bicicleta de 400, 500 reais, 600. Aí tu fala assim: não, eu ganhei a bicicleta porque eu dei meus 50 reais. E o coitado do pai inteirou todo o restante, né? Os outros 90%, o pai inteirou. E ele viveu um milagre, não porque ele tinha muito, mas porque o pai dele era bom. Simplesmente por isso. Quando a gente entender isso, que a gente tem um pai bom, um pai que tem prazer em estar conosco, que tem prazer em nos abençoar, a gente vai começar a viver o impossível de uma forma extraordinária. Porque a gente vai tentar parar de comprar bênçãos da presença de Deus. Irmãos, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nada que você vai fazer ou ofertar, às vezes a gente fala assim: não, eu vou ofertar tal valor na igreja porque eu preciso de bênção tal. Deus muitas vezes vai te dar, vai honrar esse compromisso. Mas não é porque você deu o X que Ele vai te dar de volta. Não. Ele vai te dar porque te ama. Então a gente tem que parar de tentar barganhar com Deus e chegar aqui e falar: não, Senhor, eu vou dar R$1.000 de oferta, não para comprar uma bênção tua, mas por agradecer, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor me ama e o Senhor me dá tudo que eu tenho. Eu, no final de ano agora, num momento de minha vida, orando, eu cheguei quase a murmurar de Deus. E meu coração começou a se entristecer, porque a gente passou realmente um finalzinho de ano ali, a empresa querendo ou não dar uma caída na questão financeira, passou da empresa também, sabe como é que é. E eu cheguei a duvidar, falar assim: Senhor, eu preciso do impossível e não estava chegando.
está chegando. E eu falo assim, Senhor, o que será que o cartão está chegando aí, todo dia? Creio que todos passam por isso aqui, todos são trabalhadores. Mas logo quando eu comecei a pensar isso, o Espírito Santo falou assim, meu filho, olha o tanto de coisas que eu te dei esse ano. E ele calou a minha boca na hora. Eu comecei a meditar, eu comecei o ano com o Senhor me deu tantas coisas, tanto físicas como espirituais, que eu falo assim, eu não tenho direito sequer de pensar que meu Deus não me abençoa. Porque Ele é um Pai bom. E eu tenho visto a bondade de Deus em minha vida. Eu tenho visto Deus fazer grandes coisas por mim. E eu tenho clamado agora, mudado minha oração e falado, Senhor, eu preciso viver junto a Ti o tempo todo. Porque eu sei que é junto a Ti. E o Senhor está movendo o impossível por mim. E o Senhor está fazendo ainda que eu não vejo. Mas vai acontecer. Porque muitas vezes a gente se desespera. Eu falo, minha esposa não está ali, ela vive mais eu, mas ela sabe muito, perde noite de sono. Aí chega o dia lá, aparece um cliente, não, vou fazer um serviço aqui, fecha, e a gente vai lá e consegue quitar os valores todos que estavam ali. E fala, Senhor, não fui eu, foi o Senhor. Porque eu estava desesperado até ontem, perdendo noite de sono. Eu não sabia o que fazer, e o Senhor abençoou. Então a gente tem que parar para entender que Deus já tem movido o impossível em nossas vidas. E a gente tem que começar a agradecer para que venha acontecer mais e mais em nós e se aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Malaquias, só para finalizar. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 6. Eu passei aqui. Só o iníciozinho ali. Diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Irmãos, porque, para finalizar, eu trouxe isso. Porque Deus é o mesmo Deus que operou o milagre de abrir o mar, que derrubou aquela muralha, que estava com Daniel na cova dos leões, que estava com o povo no deserto quando o maná caía. É o mesmo Deus, é o Deus que estava na multiplicação dos pães e peixes com Jesus, que estava nos momentos de cura que teve no Novo Testamento e no Velho. Então Deus é o mesmo Deus. Ele em nenhum momento mudou. Ele em nenhum momento mudou. Esses dias eu estava estudando um pouquinho da imutabilidade de Deus. Deus não mudar por nada. Deus ele não muda por quê? Porque se ele mudasse, ele mudaria para melhor ou para pior. Não é verdade? Alguma coisa só muda para melhor ou para pior. E Deus, ele é perfeito. Não tem como Deus melhorar e nem piorar. Deus é perfeito. Deus é o mesmo Deus. Ele tem compromisso com a sua palavra. E ele fala que eu não mudo. O mesmo Deus que operava no Antigo Testamento e no Novo está nessa igreja hoje. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que pode fazer esses milagres e vai fazer por nós. Deus não mudou. A gente que se esqueceu de como acessar essa presença. A gente que se esqueceu de como acessar esses milagres. E se a gente parar aqui hoje para pensar em poucas palavras o que eu falei aqui, se a gente parar e aplicar nas nossas vidas, a gente vai começar a viver o impossível novamente. Porque assim como na muralha é estar na presença de Deus o tempo todo louvando, assim como Paulo e Silas também louvaram de forma extraordinária, a ponto de chamar a atenção de Deus. Tudo se resume a estar em Deus e confiar em Deus. Josué, quando ele recebe aquela notícia que ele tinha que fazer aquilo, ele simplesmente acreditou, ele não duvidou em seu coração. Ele falou assim, não, bora fazer, e fez. Então, Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continuou mesmo. Então basta que a gente como igreja comece a buscar a presença do Senhor mais claramente. Comece a clamar a presença dele e falar assim, Senhor, ainda que o milagre eu não estou vendo,
eu não vou parar de clamar até que o Senhor venha nesse momento. Eu não vou parar de estar na tua presença, de estar junto a ti, até que o impossível comece a acontecer. Eu não vou parar de te ouvir, Deus, até o impossível acontecer. Você entendeu? Deus não mudou. A gente simplesmente tem que voltar a confiar em Deus, a estar com Ele e a clamar o nome dEle. Porque o mesmo Deus, o mesmo nome de Jesus que expulsava demônios há 6.000 anos atrás, é o mesmo nome de Jesus que expulsa hoje. Não é através de você, não é através da sua vida, não é porque você é bom, não é porque você é mau, é porque Ele é Deus e a gente tem que estar próximo dEle. A gente, como homem, a gente tem necessidade de estar com Deus. A gente tem necessidade. Muitos de nós ignoram essa necessidade, isso é verdade. Mas a gente tem a necessidade de ter um contato com Deus, de ter um contato com o sobrenatural. E quando a gente começar a viver na presença desse Deus, a gente vai começar a viver esse conceito. Coloque em pé. Aleluia. A gente vai orar. E a gente vai clamar a Deus. Eu queria que nessa oração você em seu lugar clamasse na Bíblia, apresentasse o impossível a Deus. Irmãos, eu creio no Deus que nos enviou a esse lugar. Eu creio no Deus que levantou essa igreja sobre este lugar. A gente tem promessas gigantescas. E eu creio que esse Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus não parou de inclinar os seus ouvidos para essa igreja. O mesmo Deus que operava 9 meses atrás aqui, Ele opera hoje. Os céus estão abertos, os céus estão fartos. Comece nessa oração a apresentar o seu impossível. Comece a clamar o impossível e Deus fará. Comece a apresentar a sua causa na presença de Deus e Deus fará. Deus derramará a resposta do seu coração. Irmãos, e também entenda que às vezes a resposta de Deus vai ser não, que a gente acha que Deus só pode dizer sim, né? Mas entenda que mesmo o não de Jesus é o melhor para a sua vida. Amém? Senhor Deus, amado Pai Jesus, nessa noite profética, Senhor Jesus, te exaltamos nesse lugar. Te agradecemos nesse lugar e como é bom estar em tua presença, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito por nós, por teus grandes feitos, Senhor Jesus. E te adoramos principalmente porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor está conosco o tempo todo, Senhor Jesus. Pai, nesse momento como igreja, clamamos o impossível das tuas mãos, Pai. Sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, sabemos que o Senhor não mudou em nada, Senhor Jesus. E como igreja nessa noite clamamos o impossível das tuas mãos. Pai, derrama nessa hora o teu Espírito sobre pessoas aqui. Deus, confia nos pedidos que essas pessoas estão fazendo em sua presença nesse momento, Pai. Clamamos o teu Espírito Santo e o Senhor sabe o quanto precisamos de ti, Senhor Jesus. O quanto precisamos estar em tua presença, Deus. Pai, que como igreja nessa noite possamos nos voltar a estar junto a ti. Pai, derrama os teus milagres sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, o teu poder sobre a tua igreja. Queremos ver milagres, Pai, das tuas mãos. Queremos receber aquilo que o Senhor tem derramado, Senhor Jesus, e preparado para cada um de nós, Senhor Deus. Nos ajuda nessa noite a acessar, Senhor Jesus, os teus milagres. Nos ajuda, Senhor Jesus, a acessar aquilo que o Senhor já liberou para nós nessa noite, Senhor Jesus. Deus, que o nosso coração incrédulo não venha permitir que os nossos milagres voltem para os céus, Pai. Mas que em nossos corações venhamos acreditar que o Senhor é o mesmo Deus e que o Senhor já me liberou, Deus, o milagre nessa noite. Cremos que o Senhor já liberou o nosso milagre. Cremos que o Senhor já liberou cura nessa noite, Pai. E profetizamos em o teu nome cura sobre a tua igreja. Deus, Pai, sabemos que o
meus olhos, mas o dia que eu peguei resultado como positivo, eu cantei esse hino porque eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. E é Ele cumpre promessas e que faz milagres acontecer. Então, eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão. E talvez você fale, mas eu ainda não recebi o meu milagre. Mas você acredita nessa palavra que o evangelista pregou, que Deus é o Deus do impossível. Você já vai cantar como se você estivesse recebendo o seu milagre em suas mãos. E você vai declarar quão grande é o meu Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Se você acreditar, Ele faz milagre. E se você não acreditar, Ele faz milagres da mesma forma. Porém, para você receber, aí sim, você precisa crer. Fazer Ele faz porque o poder é dele. Mas você precisa crer para receber. Então que você tenha fé para continuar acreditando no Deus do impossível. Amém? Irmãos, tem alguém nessa noite que quer fazer um compromisso com o Senhor, se tornar um cristão? Nós ficamos felizes por ver o irmão hoje aqui novamente. Deus te abençoe. Viu, casal? Muito obrigada por vocês estarem aqui de volta. Deus abençoe a vida de vocês sempre. Aleluia. Sábado, se Deus nos permitir, nós estamos com o PV Mulheres, com o tema é Tempo de Florescer. Eu quero te convidar, mulher, a estar aqui presente. Convide outras mulheres. Vai ser um momento maravilhoso. Deus, Ele tem preparado um novo tempo para nós. E eu tenho certeza que a presença dele será real nesse lugar. Então eu quero te convidar a vir e mergulhar nos rios do Espírito e usufruir e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sábado vai ser um dia muito especial. E eu quero ver todos vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Essa parte para finalizar aqui. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Estamos entrando nessas casas debaixo da bênção do Senhor. Em Pai, te louvamos. Obrigado, Deus, por cada minuto deste culto, pela tua presença aqui desde o início. E nós clamamos agora, Jesus, te agradecendo porque tu falaste no louvor, tu falaste através dessa palavra linda, servindo a nossa fé, tu falaste através da manifestação da tua unção, Pai. Vai conosco agora aos nossos lares, nos guarda pelo caminho, nos dê uma noite de paz. Que a tua igreja saia daqui levando consigo tudo que foi doado por ti para nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, sejam todos nós hoje para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.